Feche os seus olhos, Pai. Há um desejo, Deus, na nossa alma, no nosso coração, de sermos usados por Ti, ó Deus. Então, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos, Pai, nesse momento na Tua presença e Te pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade ao falar aos nossos corações, a ministrar na nossa alma, Deus, segundo o Teu querer, segundo o Teu projeto. Nos leva mais além, Pai, mais além, ó Deus, em nome de Jesus, e que possamos refletir da Tua presença, da Tua glória, da Tua majestade, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Você pode sentar, meu querido. Deus abençoe, você é bem-vindo no nosso culto de celebração, de adoração ao nosso Deus. E como disse o Davi, nós estamos no meio de um retiro de carnaval, juntamente com os jovens, e ontem à noite estive ali ministrando com eles e descobri algumas coisas. Primeira delas, que eu estou ficando mais velho, porque a metade das músicas eu não conhecia. Então isso indica alguma coisa. E a segunda coisa, muito mais importante do que qualquer outra coisa, é que pude perceber ali jovens quebrantados, jovens rendidos, jovens entregues na presença de Deus. E isso, gente, como tem a propaganda do Mastercard, não tem preço. Você vê de fato e de verdade pessoas, homens, meninos, meninas, que querem buscar a presença de Deus, buscando de verdade a presença de Deus. Havia algo de Deus muito especial, e algo de Deus muito especial que Ele está fazendo naquele lugar. E estamos em meio a um feriadão de carnaval. Carnaval, se você ligar a televisão, eu não liguei a televisão nesses últimos dias, mas como é de praxe, você vai ver normalmente todo mundo, ou quase todo mundo, sem nada, né? Despidos. Por isso eu coloquei para você aí no informativo: nunca lute suas batalhas despido. Ou seja, você que é cristão, fique com a roupa. Fique com a roupa que Deus tem para você. Coloque a armadura que Deus tem para que você use. A grande verdade, a grande realidade é que o nosso mundo, desde que existe a nossa sociedade, existe uma guerra sendo colocada dia a dia. Se você leu as notícias no último mês, no mês de janeiro, você percebeu aquele jornal, aquele lugar daquela revista, aonde foi tido um atentado contra aqueles jornalistas. Há uma guerra colocada diante do nosso mundo. Aqueles homens, aquelas pessoas não puderam perceber de onde vinha o ataque, de onde vem, a hora que vem, quem o vai trazer. Mas havia ali um ataque. Li essa semana que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele mandou para o Congresso dos Estados Unidos um pedido para que fosse liberado a ele, as forças dos Estados Unidos, para guerrear de fato e de verdade contra o Estado Islâmico. Dizendo ele que, tão em breve, se isso não for feito, o ataque deles, aquelas regiões mais próximas, vai acontecer, do Estado Islâmico, e tão breve poderá chegar até a América. Então, colocando uma guerra contra o Estado Islâmico. Há guerras colocadas neste mundo, mas não só naquilo que vemos, naquilo que é visível, naquilo que as armas estão aí, que os caças estão ali, que os canhões podem chegar, os mísseis podem chegar, mas há uma guerra nas nossas vidas, que muitas vezes as pessoas estão com os olhos tapados e não veem, muitas vezes as pessoas estão com seus olhos espirituais obstruídos e não enxergam. Há uma guerra espiritual, há uma guerra invisível sendo travada entre mim e entre você, entre a realidade de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. E a grande realidade, para que eu e você não andamos despidos, nus, não só no carnaval, que você não vai pular carnaval, mas para toda a sua vida, para toda a minha vida. O apóstolo Paulo fala, em Efésios capítulo 6 está escrito, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. O apóstolo Paulo nos fala a respeito desta armadura. Efésios capítulo 6, verso 10. Se você não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar no nosso telão, que nos diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. E ele segue, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O verso 14, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Verso 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no verso 18 ele diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A grande realidade é que nessa guerra, nessa batalha invisível, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos diz é que nós precisamos nos vestir para essa batalha. Quando você vai, por exemplo, jogar um futebol, você coloca o seu tênis preparado, a sua chuteira preparada. Se você vai competir em algum lugar, você coloca as vestimentas preparadas para competir. O apóstolo Paulo diz que eu e você precisamos nos vestir para a batalha que estamos lidando. Por isso, no texto que lemos, ele diz, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes. Em outras palavras, ele está dizendo, se você não colocar a armadura de Deus, você vai cair. Você não vai ficar firme contra as ciladas do diabo. Gente, há uma má notícia para mim e para você. E a má notícia é que nós já nascemos numa batalha. Quer você queira, quer você não queira, eu e você já nascemos nessa batalha, entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz, entre Deus e Satanás. Logicamente, vocês sabem, Deus não está disputando com o diabo, com Satanás essa guerra. De igual peso, de igual teor, na mesma medida, não. O diabo é muito inferior. O diabo tem medo de Deus. Mas há uma batalha travada, há uma batalha colocada diante de nós, e há uma escolha a ser feita. Vamos guerrear pelo bem ou vamos estar abertos, suscetíveis ao mal? Ou até mesmo vamos guerrear junto ao mal? O que vamos fazer? Há uma opção. E por que há uma opção? Há uma opção porque Deus nos chama a amar Ele, a amar o bem, a amar a sua presença, e isso não é por decreto, isso não é dizendo a você, olha, a partir de hoje o mal não vai mais lhe tentar. A partir de hoje você não vai ter mais condições de escolher entre o bem e o mal. Isso não seria amor. Deus nos coloca essa opção de o amarmos, de queremos viver essa batalha no bem, de vivemos essa batalha com Ele. Mas o que acontece nessa batalha? Queridos, é como muitas vezes acontece na sociedade. Você vê, por exemplo, meninos e meninas que foram para o tráfico. Como o traficante muitas vezes tenta atingir aquele menino, aquela menina para que pague a dívida. Ele vai e mata a sua irmã, ele vai e mata os seus pais, porque ele quer receber ainda. E o diabo, para tentar ferir a Deus, ele tenta ferir os seus filhos. Essa é a grande verdade. Nessa batalha o inimigo tenta nos ferir para de um jeito ou outro tentar ferir o projeto de Deus. Quer você acredite ou não, Satanás é real. O diabo é real, não só no carnaval. Que o crente muitas vezes olha e diz, lá, e fica aquela coisa toda. Mas no dia a dia, ele é real, ele não é apenas uma força, como se brinca muitas vezes, um desenho animado com um tridente, não. Ele é real e ele nem aparece desse jeito. Se quiser até aparece, mas normalmente não. Porque ele é sutil, ele é sorrateiro, ele é estratégico. Ele está nessa terra há muito mais tempo que eu e você. E ele usa de artimanhas, de maneiras, para que eu e você venhamos a cair e desistir do plano, do projeto de Deus para com a nossa vida. Ele é muito mais esperto que nós. E na sua sutileza,
Ele tenta neutralizar a nossa vida. Queridos, olhe para a sociedade. Olhe para o tempo que vivemos hoje, onde tudo é relativo, não tem valor absoluto algum. E isso não é para o jovem apenas, para o adolescente, mas é para o adulto, é para o homem casado, é para o idoso. E aí Satanás sorrateiramente diz, não é bem assim. Não há valor absoluto, não tem preto, não tem branco. Não estou falando aqui em discriminação. Não tem aquilo que é certo, que é correto. Não, tudo pode. Depende da maneira que você vê. É assim que o inimigo das nossas almas faz na sua sutileza, relativizando as coisas. E nós muitas vezes não estamos preparados, nos vestindo. E se estamos, e a má notícia é se estamos numa batalha, quer você queira, quer você não queira, a boa notícia é que eu e você somos chamados para vencer. 1 João 4,4 diz, maior aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Satanás não tem medo de mim, não tem medo de você. O diabo não tem medo de mim, não tem medo de você. Mas ele tem medo daquele que está em nós, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Por isso, há uma vitória para as nossas vidas. Tem gente que tem medo, gente. Agora, esses dias fui numa praça perto de casa, estava na quadra jogando futebol com meu filho. Daqui a pouco para um carro assim, e vem um camarada, um senhor, talvez de uns 40 e poucos anos, e ele com um saco, com uma coisa branca dentro daquele saco, e vem vindo aquela sacola, e ele vem se aproximando, e eu estou jogando, estou olhando ele, estou jogando com meu filho, estou olhando lá, sei lá o que esse camarada quer. E daqui a pouco ele pega debaixo de duas árvores, a primeira árvore ele começa a tocar um sal, sei lá o que era aquilo, e começa a tocar, ele arranca uns matos, faz uma mandinga braba, vai para o outro negócio e faz a mesma coisa, e faz lá e limpa as mãos e vai embora, e pá. Gente, tem crente que se olhar aquilo ali, ele sai apavorado. Mas maior é aquele que está em nós. Ele pode ter olhado que esse troço todo, esse negócio todo, pega nesse cara ali que está me olhando agora. Está repreendido em nome de Jesus. Porque maior é aquele que está em nós. Nós não devemos superestimar a ação do inimigo, mas nós também não podemos subestimar, achar que ele não está agindo. E por isso é preciso conhecer o nosso real inimigo, gente. Nós temos o inimigo, 3 inimigos poderíamos dizer, o mundo, a sociedade, os valores. Existe um inimigo que é nós mesmos, naquilo que fazemos, naquilo que desejamos, naquilo que eu e você somos empecilhos para a vontade de Deus para com a nossa vida. E muitas vezes estamos aquém, estamos à margem, porque nós nos tornamos um empecilho. Mas há um inimigo que é real, e há um inimigo que é o mais real de todos, gente, que é o próprio inimigo, que é Satanás. Por isso, a Bíblia diz no verso 12, pois a nossa luta não é contra pessoas. Veja bem, gente, às vezes você está lutando na sua casa, às vezes você está lutando na sua família, e você está lutando contra as pessoas, você não percebe que a confusão, que o atrito é o inimigo que tem lançado. E você se lança naquela disputa, como disse semana passada, alguém aperta o seu botão e você fica enraivecido, e você briga, e você luta. Alguém esbarra em você e você parte para o laço. Houve essa semana um testemunho desse, porque alguém aperta, o inimigo coloca uma situação. Por isso eu e você precisamos parar e perceber a realidade que está à nossa volta. Tem gente que acha que apenas o problema da nossa sociedade é a economia, é o partido A, o partido B. Claro que tudo isso influencia. Mas há um pecado, há um inimigo da nossa alma, gente, que podendo, ele faz todas as coisas para que o evangelho não progrida. E ele usa aí sim situações e maneiras. Ele é então o inimigo real. E aí o texto diz, mas não contra as pessoas, mas contra potestades, poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso eu digo a você, talvez que nos visita nesta manhã, não ache que tudo que fala que é, tudo aí fora que se diz que é espiritual é bom, porque há também uma tendência na nossa sociedade do sincretismo, tudo vale. E aí se diz que se está falando de Deus, se está falando do bem, é bom, é de Deus. Não é bem assim. Há um inimigo que age sorrateiramente. E aí se diz, tudo leva-se a Deus. Conversa. Então não apenas
Nós precisamos nos vestir para essa batalha, conhecer o nosso real inimigo, mas usar cada peça da armadura espiritual de Deus. O verso 13 diz: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Olha a sua volta, será que vivemos dias maus? E ele diz: e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Vistam-se com a armadura, porque vai vir a situação, e vocês se vestirem, vocês vão permanecer inabaláveis. Porque a grande verdade é que em Cristo, gente, nós já temos a vitória. Em Cristo nós já começamos ganhando. Em Cristo nós já estamos em pé. Mas a luta vem, então precisamos nos vestir. E a ilustração que Paulo aqui coloca, a comparação que ele coloca, gente, é porque ele está preso. Paulo está preso quando escreve a carta que lemos, a igreja que está em Éfeso. E ele está preso, ele está acorrentado 24 horas diante de um soldado romano. Ele talvez era o preso ali mais famoso, porque todo mundo sabia que ele estava preso. Ele era o Paulo. Então ele está preso, acorrentado, e ele começa a pensar na guerra espiritual, na batalha espiritual. E ele começa a perceber, e ele vai colocar algumas coisas, como nós devemos vencer, como nós devemos nos vestir. Então ele olha aquele soldado, e ele começa a fazer uma comparação com as vestimentas daquele soldado, com aquilo que eu e você precisamos ter para vencer a batalha que está diante de nós, a armadura que devemos vestir para vencer. Vencer as artimanhas do diabo que nos levam muitas vezes ao desânimo, à depressão, à ruína, ao fracasso. É isso que o apóstolo Paulo faz. E a primeira peça que ele coloca da sua armadura, ele diz que é o cinto da verdade, que é a integridade. A integridade é o cinto da verdade, que significa conhecer e praticar a verdade de Deus. Por isso no verso 14 ele diz: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O soldado romano, ele tinha ali, poderíamos dizer, para o gaúcho que conhece, uma cirola, que ele colocava primeiro, e depois ele colocava aquele cinto. E aquele cinto servia de estabilidade a ele, e não apenas de estabilidade, como lugar onde ele colocava as suas armas. O apóstolo Paulo diz: isso é a verdade. Isso significa a integridade. É você conhecer a verdade de Deus, mas não apenas conhecer, mas você praticar essa verdade. Porque quando eu e você conhecemos a verdade de Deus, a palavra de Deus, e não a praticamos, isso é hipocrisia. O diabo não está importando, gente, quanto eu e você conhecemos de Bíblia. Se eu e você não a praticarmos, não muda nada. Porque o que importa nas nossas vidas, o que Paulo está dizendo, é que eu e você precisamos ter integridade. Integridade significa nós sermos inteiros, significa nós sermos quem somos aonde estamos. E sabe o que o inimigo faz? Sabe qual é a artimanha do inimigo? Para derrubar você, para laçar a minha vida, poderemos usar esse termo aqui. Ele faz a seguinte coisa, ele diz: não importa o que você faça quando ninguém está olhando. Se ninguém está olhando, faça. Você não precisa ter integridade, traia. Moralmente falando, faça. Ninguém está vendo. A sua esposa foi dormir, liga a televisão no canal aí, na TV a cabo, e bote naqueles canais que você quer olhar e se divirta. Ninguém está vendo o seu trabalho, roube. Ninguém está vendo o que está acontecendo, minta. É melhor uma mentira bem feita, bem falada, do que você não mentir e você, de uma maneira ou outra, ficar numa situação complicada. Então minta. Satanás usa a situação para tentar tirar a integridade. Por isso Paulo está dizendo: coloque o cinto da verdade. Viva na integridade, conheça a verdade, mas não apenas conheça, mas pratique. Porque senão você vai cair num erro, depois em mais um erro, e depois mais um erro, e o seu caráter vai ser assim, poderíamos dizer, cheio de rachaduras. E você não é mais o que você fala, você não é mais o que você acredita, e aí você vai sucumbindo.
E é isso que acontece, gente, com muitos cristãos. Vão abrindo mão de algumas coisas na sua vida e vão perdendo a integridade. E daqui a pouco não suportam mais. E saem fora. Desistem da caminhada. Porque foram perdendo os valores, aquilo que acreditavam. A tempestade vem, a dificuldade vem. É o que Jesus disse. Quando ele fala no Sermão do Monte, ele diz, olha, o homem prudente é aquele que ouve e também pratica. E o homem insensato, o homem que não é sábio, o homem que não é prudente, é aquele que ouve e não pratica a palavra, porque para os dois vai vir a tempestade, vai vir a dificuldade. E se você não praticar, você vai cair. Por isso tem integridade na sua vida. Provérbios 10:9 diz, quem anda em integridade, anda seguro. Pode saber de uma coisa, o seu mundo não vai desmoronar. Integridade aqui não significa perfeição, ninguém é perfeito. Deus não tem essa expectativa conosco, gente, que nós devemos ser perfeitos. Ele sabe que não somos perfeitos. A grande verdade é que eu e você, muitas vezes, pelo orgulho que temos, queremos ser perfeitos. E isso é tão verdade, gente, que às vezes nós lidamos com pessoas que cometem alguns erros, elas pedem perdão, são perdoadas, mas elas ainda continuam dizendo e ainda pensando, eu não me sinto perdoado ou perdoado. Eu me sinto ainda culpado, isso é orgulho, porque ele acha que ainda depende dele, e Deus não exige essa perfeição. Ele também não quer que você viva de qualquer jeito, mas Ele está dizendo a mim e a você que Ele sabe das nossas falhas. Não é a perfeição, mas é ter integridade, é ter firmeza, é querer viver a verdade. Quem anda em integridade, anda seguro. Você tem vivido a verdade? Dia desse o pastor Gilberto falou, se não me engano foi na última ceia, se você não ouvisse mais nenhuma pregação, você já saberia tudo praticamente para viver o que deve ser vivido. Você tem vivido a verdade? Ou na astúcia do inimigo, no convite do inimigo, você tem se lançado aos prazeres deste mundo? Como você tem vivido? Mas não apenas a integridade, como também ele diz a respeito da pureza, que é a couraça da justiça, é manter o meu coração puro. E essa era a segunda parte da armadura do soldado, não apenas o cinto, mas agora uma couraça. Poderíamos contextualizar um colete, que às vezes era feito de duas partes, que protegia as partes vitais do nosso organismo, mas fundamentalmente protegia o nosso coração. E Paulo está dizendo, a couraça da justiça é a pureza de coração, é você ser puro. No verso 14, parte B, ele diz, vestindo a couraça da justiça. É ser puro de coração, gente. O Salmo 24, verso 3 e o 4 diz, quem subirá ao monte do Senhor? Está dizendo, quem pode chegar perto de Deus? Quem pode estar próximo do nosso Deus? Quem pode andar com Deus? Quem pode caminhar com Deus? Ele diz, quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Sabe o que significa isso? Ter pureza de coração? Gente, não é que não vamos errar, mas é mesmo quando você faz a coisa errada. No fundo, você está querendo fazer a coisa certa. No fundo, você tem um coração puro. Você tem mãos limpas. Você tem a motivação certa. Você quer acertar. Você não quer errar. Você não banaliza a graça de Deus. Porque se Deus me enche com a sua graça, Ele me perdoa, eu faço então a minha vida de qualquer jeito. Não. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vivo de qualquer jeito? Não. É você saber que a graça de Deus lhe alcança, mas você anda em temor a Deus, em amor a Deus. Mas quando você peca, quando você erra, você se volta a Ele com o coração arrependido. Você cai em si e você se volta a Ele. Isso é pureza de coração. Sabe o que acontece muitas vezes com o cristão? Com aqueles que muitas vezes servem na casa de Deus, daqueles que muitas vezes vivem
o seu dia a dia com Deus. Nós confundimos também aquilo que fazemos com aquilo que somos. E nós achamos que Deus nos aprova pela quantidade de pessoas que evangelizamos, pelos grupos de crescimento que lidamos, pela quantidade de mensagens que pregamos, por aqueles que alcançamos e oramos e ministramos, pelo nosso serviço. E queridos, antes de qualquer coisa que fazemos está o nosso coração. Um coração puro, rendido na presença de Deus, um Deus que nos conhece. Pureza de coração. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mas sabe como o inimigo, que é essa guerra que temos, tenta muitas vezes nos laçar, gente? Começa na integridade, depois vem na pureza do coração, ele diz peque, faça, ele lhe dá de bandeja, e você cai. E aí você começa a entrar, poderíamos dizer assim, numa espiral da vergonha, aonde você sente culpa e vergonha. Você sente culpa pelo pecado que cometeu, e você começa a sentir vergonha por aquilo que você se tornou, e você começa a se afastar, e você começa a achar que Deus não lhe aceita mais. Foi o que disse numa parte ainda ontem lá para os jovens. O tema deles era: tu me amas, a respeito de Pedro, quando ele é questionado por Jesus 3 vezes. Tu me amas? E ele diz: tu sabes que te amo, e assim ele segue. Pedro, ele é um homem impetuoso, Pedro é um homem sanguíneo, Pedro é um homem que fala o que dá na sua cabeça. E ele diz: Jesus, eu nunca vou te negar. E ele vai e nega Jesus 3 vezes. Vocês conhecem a história, a maioria. E ele está ali deslacerado, com o coração abatido, frustrado com a sua vida, com o coração totalmente frustrado com a sua negação. Ele se sente com o coração impuro, gente. Mas Deus fala com ele. E é tão interessante isso, gente, que Pedro, ele está junto com os discípulos, Deus, através do anjo, através da sua vontade, diz a Maria Madalena: olha, manda chamar ele, para encontrar Jesus na Galileia. Então, Pedro é avisado de maneira pessoal: Jesus te espera. Jesus começa a trazer cura no seu coração. Então Pedro vai àquele lugar com outros discípulos, e quando Jesus não aparece, ele diz: vamos pescar. Jesus está demorando, ele está frustrado, gente. Ele está com o coração impuro diante daquilo que ele está passando, diante daquilo que ele negou o mestre, o autor da vida. E sabe o que acontece com ele? Naquele momento que ele diz: vamos voltar e pescar, não é uma pesca recreativa. Ali ele está dizendo: eu vou voltar à velha vida. Eu vou trabalhar de novo com pesca, porque eu neguei o meu Senhor. É isso que o diabo faz conosco. Você pecou, você errou, você negou a Jesus. Quando você foi fiel a si mesmo e pecou, volte à velha vida. Você está com vergonha e culpa, volte à velha vida. Mas Jesus chama Pedro, gente. Isso é fantástico. E aí ele chama Pedro e ele pergunta: tu me amas? E para resumir, ele pergunta ali, o grego, ele tem... Nós falamos amor em todas as coisas. Amor para nós é amor. Eu amo o microfone, eu não amo o microfone, mas eu amo a minha esposa, eu amo meu cachorrinho, eu amo isso, eu amo a minha casa. O grego, ele tem palavras diferentes. Então ele diz storge para um amor que é pelas coisas. Se você ama o seu carro, isso é storge. O amor eros é o amor aquele pela esposa, aquele amor que né, você sente aquele negócio todo, né? Filéu é aquele amor que você dá amizade, você tem um amigo e você ama ele, você anda com ele, você caminha com ele, e o negócio bateu e é aquilo ali, você ama, você caminha, você tem amizade. Isso também não é você obrigado a ter amizade com algumas pessoas, você fechou o negócio. E tem o amor ágape, que é o amor sacrificial. Então Jesus, ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele está perguntando: tu me amas com esse amor ágape? E Pedro diz: Jesus, tu sabes que eu te amo, mas eu te amo no amor filéu, no amor de amigo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele diz: Jesus, tu sabes que te amo no amor filéu, no amor de amigo, não no amor ágape. Então na terceira vez Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Agora Jesus pergunta: Pedro, tu me amas no amor filéu? E Pedro diz: Jesus, com a cabisbaixa, eu creio, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo no amor filéu.
O que isso tem a ver com hoje, nesta manhã? Deus conhece o nosso coração, gente. E pureza de coração, não é você mentir. Pedro antes dizia: olha, eu te amo, eu estou disposto a dar a minha vida por ti. Mentira. Agora Jesus olha para ele e pergunta, ele diz: eu não estou disposto a dar a minha vida por ti, mas eu estou disposto a andar contigo, tu é o meu amigo. E aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas, então eu conto contigo. E nós muitas vezes confundimos, gente, e nós achamos que aquilo que fazemos compensa um coração impuro, o pecado, o erro, a negação por Jesus, pelo nome de Jesus. Você está entendendo? Eu e você não precisamos inúmeros talentos, inúmeras habilidades, não. Nós precisamos um coração puro. É esses que Jesus quer contar. É esses que Jesus quer usar. E Satanás, muito pelo contrário, ele diz: faça que não dá nada. E aí ele vai atacar você. E aí você vai querer voltar à sua velha vida, como Pedro quis voltar. E Jesus estende a mão e diz: vem de novo, caminha de novo, vamos de novo. Pureza de coração. Como está o seu coração? É um coração puro? A terceira parte da armadura é serenidade. E ele diz, no verso 15: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Isso é viver e falar do evangelho da paz, gente. O romano não apenas se cingia com cinto, não apenas colocava uma couraça, um colete, mas ele também colocava calçados. Esses calçados tinham garras embaixo. É quase como que chute. Eu não sou do tempo aí da... Como é que chama aí os mais antigos? Conga, eu acho, não? Bamba. Ninguém quer ser antigo, né? Hã? Conga, né? Acertei, né? Já sou do tempo mais do que chute, né? Então é aquele tênisinho que tinha lá umas garrinhas embaixo, que você ia jogar, não importa onde, para você se firmar. Paulo está dizendo: olha, coloque os pés, calce os pés com o evangelho da paz. Coloque esse sapato. E isso dava firmeza naqueles terrenos que eram arenosos. No momento que eles iam guerrear, eles ficavam firmes. Paulo diz: isso é a tranquilidade. Isso é a boa notícia. Quando você compartilha esse evangelho da boa notícia, você está caminhando firme. Isso é você ter paz, é você ter paz. A arma, o inimigo tenta nos laçar, gente, justamente nos tirando a paz. Há 3 contextos de paz: a nossa paz com Deus, que o inimigo tenta tirar, isso ele faz quando pecamos. A paz com os outros, isso ele faz tentando trazer conflitos. E há a paz conosco mesmo. Por isso, quando colocamos o calçado do evangelho da paz, nós andamos tranquilo, nós andamos serenos, nós andamos em tranquilidade em meio às tempestades. Nós temos paz relacional, nós estamos em paz com Deus, nós estamos em harmonia com Deus, e nós trazemos reconciliação às pessoas. Você pode pensar: o que tem a ver o evangelho da paz com uma arma? Queridos, no mundo que vivemos, na realidade que vivemos, o inimigo não quer que as pessoas tenham a paz verdadeira, que essa paz venha através de Jesus Cristo, através da salvação de Jesus Cristo. Por isso Paulo está dizendo: é preciso levar esse evangelho da paz. E esse evangelho da paz não é que há um Deus irado com as pessoas. Há um Deus que quer trazer reconciliação às pessoas. Há um Deus que ama as pessoas e quer trazer elas junto para si. Por isso o apóstolo Paulo coloca essa maneira. Por isso ele traz isso como uma arma, gente. O Salmo 119, verso 165 diz: grande paz tem os que amam a tua lei. Ele está dizendo: você quer ter paz? Ame a sua palavra. Para eles não há tropeço. Porque isso tem a ver com as relações, gente. Porque quando você está com paz em Deus, quando você tem paz com Deus e você está com a sua palavra, as pessoas lhe ofendem e você vai agir de maneira diferente. Talvez o seu ímpeto é revidar, mas se você está com paz, em paz com Deus, você lida diferente. Você anda diferente, você responde diferente. Você pode até, num momento ou outro, tentar vacilar, mas você cai em si e você volta.
ela lhe dá paz, ela lhe deixa menos preocupado. O inimigo tenta atingir a nossa integridade, dizendo que você pode fazer o que quiser, desde que ninguém veja. Ele tenta atacar a nossa pureza, dizendo: peque, erre, que Deus não se importa. Não foi bem assim que ele disse. É o que está lá em Gênesis. E Adão e Eva comeram do fruto, e depois ele condena, e você tem vergonha. Mas ele tenta tirar a nossa tranquilidade, a nossa serenidade, nos trazendo preocupações, nos trazendo conflitos, nos trazendo dificuldades nos nossos relacionamentos. É isso que ele tenta fazer. Por isso Romanos 12, 18, no informativo eu acho que eu coloquei para vocês aí, Romanos 12, 8, não é 12, 8, é 12, 18, no slide está certo. Romanos 12, 18 diz, a respeito dessa paz, duas coisas que precisamos fazer. A primeira delas, gente, Romanos 12, 18, no que depender de vós, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Eu e você precisamos viver esse evangelho da paz. Gente, do que depender de mim e você, precisamos ter paz com todas as pessoas. Precisamos ser um reconciliador. Precisamos levar a paz, precisamos apaziguar, precisamos ser aquele que concilia as coisas, não aquele que traz a mentira, que traz a inveja, que traz a fofoca, que traz a dissolução. Muito pelo contrário, devemos viver essa paz, devemos viver esse relacionamento com Deus que leva paz a outras pessoas. Mas não apenas isso. 2 Coríntios 5, 19 e 20 nos fala também outra situação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele está dizendo isso que eu acabei de fazer, levar a paz, levar a salvação, levar a missão de Deus, a reconciliação ao mundo, gente. Por isso é tão importante, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos deu esse privilégio, gente. Na sua família, no seu trabalho, seja esse que promova a paz, seja esse que leva a paz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Sabe o que acontece, gente? A mentira do diabo é dizendo assim: primeiro, não adianta você tentar reconciliar. Segundo, não adianta você tentar levar esse evangelho da paz, porque as pessoas não querem saber. As pessoas não querem saber de ouvir falar de Jesus. Uma mentira. Por isso, calce o evangelho da paz. Tenha os seus pés iluminados. À medida que você ande, proclame. À medida que você ande, fale. Não é apenas saber, não é apenas viver, mas falar, gente. Isso é quase como o bem. Tem gente que acha que se você é do bem, tá bom. Não. Não basta ser do bem, você tem que fazer o bem. Não basta você saber e ter paz, você tem que levar a paz. Você está entendendo? A terceira situação, a terceira parte da armadura, a quarta parte, melhor dizendo, ele fala que é o escudo da fé. Essa é a certeza. Isso é confiar nas promessas de Deus, gente. O verso 16 diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O soldado então ele tinha um escudo. Esse escudo normalmente era feito de madeira, tinha algumas partes de couro que o revestiam, e ele era algo forte, porque o inimigo lançava flechas. Poderíamos dizer assim, estava ali no petróleo, estava ali embanhado num elemento que eles botavam fogo e atiravam, e o escudo protegia. Esse é o escudo da fé, gente, que Paulo está dizendo. É confiar na promessa de Deus. Sabe como o inimigo tenta nos laçar? Ele diz: Deus está demorando, a promessa não vai se cumprir. Não acredite bem desta maneira. E aí nós somos rápidos.
e tentamos fazer da nossa maneira. Nós fazemos quase que nem... Há uma história aí de 3 casais. Às vezes eu não sou muito bom de ilustração, mas só para que você entenda como muitas vezes nós somos, gente. 3 casais, um japonês, um australiano e um português. Não tem nenhum português aí, né? Está no culto da família, né? Se tiver, tem? Se tiver, me perdoe a ilustração. 3 casais estavam no encontro de casal e o líder daquele encontro diz assim: olha, diante de um momento desse dia, vocês têm que falar uma palavra agradável à sua esposa. Então o japonês, diante ali do café da manhã, olhou a sua esposa e disse assim: me passa o açúcar, disse para sua esposa. Aí então o australiano olhou a sua esposa e disse: me passa o mel. E aí a esposa do português disse assim: tu não vai falar nada? E ele disse: me passa o bacon, minha porquinha. Ele foi rápido, impetuoso, né? Só para que você entenda, às vezes a gente é assim, gente. Está demorando, Deus, então eu vou agir. Eu não estou confiando na promessa de Deus. Por isso, Paulo diz: tenha o escudo da fé, embraçando o escudo da fé. Porque quando o inimigo lançar o dardo, você vai se proteger. Quando ele disser para você: faça a sua vida de qualquer jeito, lide com a sexualidade de qualquer jeito, você vai usar o escudo da fé e vai dizer: eu não aceito isso. Quando ele disser: a sua esposa não está dando jeito, faça outra coisa, você usa o escudo da fé e você proclama a verdade. A Bíblia diz que você, quando conhece a verdade, você vai sendo libertado. E quando você proclama essa verdade, quando você usa o escudo da fé, você vai deixando de lado e você vai se protegendo quando os dardos inflamados do maligno. Você confia em Deus. Queridos, a grande realidade é que muitas vezes não há convicção no nosso coração, gente. Às vezes eu me impressiono com pessoas que no primeiro convite eles largam tudo, por um homem, por uma mulher, por um emprego, por um convite tentador. Não há convicção. Ele não está disposto a suportar essas situações. Já que eu estou usando ilustração, né? É como aquela ilustração do omelete. A galinha, ela dá o ovo para ser feito o omelete. Falando do porco novamente, ele se dá por inteiro para ser feito o bacon. Ele dá a sua vida, convicção, mesmo que ele não tenha. Mas é um tipo, ele dá a sua vida. Você é confiante das promessas de Deus? Você acredita nas promessas de Deus? Você acredita que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Você acredita que meio ao desânimo Ele pode lhe levantar? Que meio ao atraso Ele na verdade não está atrasado, Ele não dormita, Ele está em pé? Você acredita nas promessas de Deus ou você duvida daquilo que você crê? Às vezes nós fizemos o contrário. Nós acreditamos nas nossas dúvidas e duvidamos das nossas crenças. Está errado. As nossas dúvidas estão ali para nós duvidarmos delas. E as nossas crenças e as nossas convicções estão ali para que nós estejamos convictos dela. Mas às vezes nós fizemos o contrário, duvidamos das nossas convicções. E aí vamos ralo abaixo. É preciso acreditar, confiar, abraçar o escudo da fé e saber que Deus está conosco. Mas não apenas isso. Ele fala a respeito do capacete da salvação, que é essa segurança para proteger a nossa mente. Ele diz: usem o capacete da salvação. Não preciso explicar aqui. Eu não ando de moto, mas quem anda de moto já sabe. Você coloca o capacete para proteger a sua mente. Você nunca viu um soldado aí sem cabeça guerreando. Então era uma das partes da armadura mais importante. Proteger a sua cabeça, proteger a sua mente. Ele está dizendo: proteja a sua mente com o capacete da salvação. Proteja a sua mente. Em meio àquilo que o inimigo vai tentar laçar você, em meio às dúvidas e às tentações que ele vai colocar sobre você, proteja a sua mente. Satanás tentou a Jesus, se vocês conhecem, está em Mateus 4.
com algumas tentações. E Jesus soube defender dessas tentações. Não ache que Ele não vai tentar você. Não ache que Ele não vai lançar oportunidades na sua vida, para que você tente dizer o seu valor, para que você tente defender a sua honra, para que você seja tentado a querer ter poder na sua vida, ambição na sua vida, muito mais da conta. Como bloquear isso, gente? Isso começa com a salvação. Quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo habita na sua vida, você tem segurança, você sabe quem está em você, e você começa a proteger a sua mente, porque Ele lhe dá uma nova mente, Ele dá uma nova maneira de pensar, e aí você tem a proteção contra o mal. Por isso Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É algo que você tem e você adquire quando se torna salvo, mas que você também precisa fazer todo dia. Colossenses 3:2 diz como: mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aquilo que você imagina, você é. Aquilo que você imagina na sua alma, você é. Tudo começa na nossa mente. O que você tem pensado? Pense aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é honesto, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de boa fama, diz a palavra de Deus. Aquilo que você não tem do que se envergonhar, ocupe a sua mente. O que tem ocupado a sua mente? Às vezes tem gente que bota só lixo para a sua mente, gente. Eu não me sinto mal de olhar algumas coisas. Eu não sou fraco. Mentira, você já está cauterizado. Proteja a sua mente da artimanha do inimigo, porque ele vai de uma maneira sorrateira e daqui a pouco você vai pecar, gente. O que começa com um pensamento se torna tão logo numa artimanha. O que começa com uma artimanha se torna tão logo com uma atitude. É assim que começa, gente. Com aquele que rouba, com aquele que mente, com aquele que adultera, em qualquer área. Você pensa, você maquina, e aí você age, e aí você peca. Proteja a sua mente. Proteja a sua mente. E por fim, gente, ele fala a respeito da espada do Espírito, que significa maturidade espiritual. Usando a palavra de Deus contra Satanás. Espada é espada. Ela está ali como uma arma de combate, não de defesa, para você atacar o inimigo. O verso 17 diz: e a espada do Espírito, e ele fala que é a palavra de Deus. Satanás não está nem aí, como disse, para o que eu e você conhecemos de Bíblia, mas para aquilo que eu e você a usamos contra ele. Jesus, como disse, quando ele foi tentado, como ele venceu as tentações? Com a palavra de Deus. 40 dias no deserto, sem comer nada, louco de fome. Ele diz: transforme essas pedras em pão. Que baita tentação. Ninguém está vendo. Jesus rebate com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra vinda da boca de Deus. Ele diz: olha, estava no pináculo, se atire aqui, e aos anjos você dá ordem que eles vão te suportar. E ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele diz a ele: olha, todos os mundos, tudo que está aqui serão seus, se prostrados me adorarem. Ele diz: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. Jesus venceu através da palavra, gente. Você vai dizer: Ele é Deus e sabia a palavra. Eu e você, em meio à tentação, não temos como abrir a Bíblia e dizer: estava aqui no versículo tal, João 12, papapá. Não. É com a palavra que nos alimentamos que nós vamos rebater a Satanás, nós vamos entender. O nosso coração vai ser aberto em meio à tentação, e nós vamos perceber a tentação, e nós vamos dizer: sai para lá, tia, porque eu quero honrar o meu Deus. Sai para lá porque eu devo ser fiel. Sai para lá porque é assim que eu devo falar. Sai para lá porque é dessa maneira que eu devo agir. E quando o inimigo vier sobre você, você não tem medo e você rebate a ele em nome de Jesus. Ele vai correr de você. A espada do Espírito.
Não tem como você ler a Bíblia no meio do fogo cruzado. É aquilo que você sabe, é aquilo que você crê, que você luta contra Satanás. A grande questão é: como faço para colocar toda essa armadura na minha vida? O verso 18 diz: façam tudo isso, ou seja, vistam-se com essa armadura, orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Como eu coloco a armadura? Orando, gente. É desta maneira. Você ora a Deus: Deus, eu estou caminhando para não ser íntegro, me ajuda, Deus, a ter integridade na minha vida. Deus, eu pequei, eu errei, me perdoa. Eu quero ter pureza no meu coração. Eu quero ter os meus motivos claros. Eu não quero tentar enganar a você, eu sou o que sou. Eu te amo desta maneira, Deus. Você ora a Deus: Deus, traz paz no meu relacionamento. Deus, me faz um agente de reconciliação. Você diz: Deus, me traz confiança na tua promessa, para que eu possa confiar mesmo em meio à luta. Me ajuda, Deus, a proteger a minha mente em meio às tentações. Me ajuda a conhecer da tua palavra. Você ora a Deus o tempo todo. Esse é o meio pelo qual você luta a sua batalha. Você ora a Deus. Você tem orado a Deus? Em qual tempo do seu dia você tem orado? Talvez você tenha orado no final do dia. E aí você está indo dormir com um monte de apetrecho. Fica difícil. E talvez você não dorme à noite muitas vezes até mesmo por causa disso. Porque quando você dorme em paz, meu querido, Deus está acordado. E aqueles que são seus deitam e logo pegam no sono. Nós devemos orar logo que acordamos e dizemos: Deus, me ajuda. E aí você vai passar o seu dia na confiança que Deus está com você. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte nesse momento. Você tem percebido a guerra que está ao seu lado? Ou você tem adentrado os seus dias a dia, o seu dia a dia, o seu relacionamento, apenas na realidade terrena, natural, do dia a dia? Você tem percebido o que está envolto ao seu lado, ao seu redor? O inimigo que está ali pronto, com seus dardos inflamados? Como você tem se preparado? Há uma guerra, há uma batalha diante de nós. Quantas vezes você briga com sua esposa? Quantas vezes você briga nos seus relacionamentos? Quantas vezes você cai, você peca? Porque você está tentando lidar simplesmente com você mesmo, com a sua força, no seu poder, no seu orgulho, no seu autocontrole. Deixe o Espírito Santo de Deus lhe ajudar. Eu convido você a ficar em pé nesse momento. Coloque o seu coração diante do Senhor. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Na sua vida, Agora vivo, não mais eu. o que da palavra de Deus você sabe e tem deixado de lado? Já estou crucificado O que você tem deixado o erro entrar? com Cristo. O que você disse que não dava nada, isso não é bem assim. E você entrou no laço do inimigo e a impureza entrou no seu coração. Volte-se a Ele. O coração purificado, com mãos limpas. Com Cristo. Aceite o perdão de Deus, a reconciliação de Deus. Deixe Ele mudar a sua realidade. À medida que cantamos, fale com Ele. Podemos cantar. Aleluia. Sim, Deus. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Cristo vive em mim. Há uma salvação por Ele viver em nós e há uma segurança. Aleluia. Há uma certeza, uma confiança Cristo vive que em podemos mim. confiar nas Suas promessas. Aleluia. Mesmo que não haja fruto, Já estou mesmo que a figueira não floresça, a
Abacuque disse: eu confiarei no com Senhor. Cristo. Você tem confiado nele? Agora vivo, não mais eu. Quais são as armaduras que você tem colocado? As partes da Já armadura? estou crucificado Fale a ele. com Cristo. Agora vivo, Sim, não Deus. mais eu. Aleluia. Cristo vive É, em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Sim, Deus. A reconciliação na sua vida. A reconciliação em Cristo. A não apenas salvação, mas a pureza, a perdão. Volte-se a Ele, entregue-se a Ele, mude. Deixe Ele renovar a sua mente. Eu quero ser Aleluia. o lugar. Sim, Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Logo após nós vamos cantar aquele cântico que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Ele que conhece a tua realidade, a tua vida, coloque-se diante dele. Pai, nós no nome de Jesus nos colocamos diante do Senhor, Deus. Nós não queremos ter os olhos obstruídos, nós queremos ter o coração, a nossa alma, os olhos espirituais abertos, e percebemos a guerra que estamos. Queremos ser diferentes desta terra, Pai. Queremos levar o evangelho da paz. Não queremos apenas viver a paz nos nossos relacionamentos. Nos ajuda também a viver esta paz. Mas nós queremos ser o agente de bem, o agente de reconciliação. Então dá graça aos teus filhos, Pai. Reveste eles. Aquele que porventura, Pai, tem estado com um coração impuro, com uma mente impura, com uma mão impura, agora traz, Pai, no nome de Jesus, o perdão. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus, que purifica, que faz tudo novo. Aquele que porventura tem em Deus ouvido a voz do inimigo, tem entendido e tem agido desta maneira, dardos inflamáveis, e não tem confiado nas tuas promessas, agora abençoa, para que possa descansar em ti, no teu caráter, na tua presença, e em quem tu és, e possam ter a segurança, a maturidade espiritual, Pai, para que quando o inimigo venha, vençam, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus. Dá graça ao teu filho e à tua filha, em nome de Jesus. Glória a Deus. A minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro em dias de tribulação. Declara a Ele, se Ele é esse teu socorro. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê, olhe para a sua vida, para a sua realidade, mesmo que não você tem haja desistido, alimento nos campos, eu me confie que Ele está alegrarei contigo. em ti. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Se você se alegra no Senhor, glorifique a Ele. Amém? Glorifique a Ele com toda a sua alma, com todo o seu coração, em nome de Jesus. E se você nos visita nesta manhã, deseja saber mais desse Jesus que muda a nossa vida, que nos auxilia, nos ajuda e por fim nos dá a vida eterna, hoje, amanhã e para todo sempre, procure esses queridos com colete laranja escrito "Conte comigo". Eles terão o maior prazer de dar uma literatura e um CD para que você conheça mais desse projeto de Deus. E à medida que cantamos, estamos despedidos na graça e na paz de Jesus. Deus abençoe.